Olá, se és novo aqui, eu sou a Inês e eu tenho um problema que tenho que admitir. Eu gosto muito de desaparecer, de basicamente fazer aquele... Sempre que as coisas começam a apertar, a minha reação é desaparecer. É automático, silenciar tudo, desativar redes, fingir que deixei de existir, é assim que sempre me protegi. Eu sempre fui conhecida por desaparecer. Ainda no ano passado eu desapareci das redes sociais por 7 meses e isso inclui muita coisa, porque há pessoas que só têm contacto comigo através do Instagram, ou seja, também desapareço para essas pessoas. E eu neste momento estou a ter uma pequena dificuldade com um amigo e isso está-me a abalar muito. E há meses que eu ando sempre naquela ideia de é a altura de desaparecer outra vez. Eu quero me desligar tudo, eu não quero que ninguém me veja e depois só quando eu estiver perfeita, só quando eu estiver pronta é que volto a aparecer. E eu tenho a certeza que vários de vocês já sentiram isto e já disseram isso para vocês próprios. E depois eu comecei a questionar porque é que eu quero desaparecer. E eu cheguei à conclusão que o que eu quero é que as pessoas não saibam para onde eu vou ou o que eu estou a fazer. E isso acaba, no entanto, por fazer com que eu própria não saiba para onde vou e onde estou. E quando aparece algum problema na minha vida, este impulso de desaparecer é muito natural. É porque já é o meu cérebro a tentar proteger-me. Porque evitar uma situação é muito mais fácil do que enfrentar o silêncio, a vergonha, a comparação ou a desilusão. E então agora ao perceber melhor isso é que consigo compreender porque é que este instinto de apagar tudo e desaparecer aparece tantas vezes e tão regularmente na minha vida. Durante muito tempo pensei que isto era preguiça ou drama, mas não é. É o meu sistema nervoso a tentar proteger-me. E quando fico sobrecarregada, a minha mente só diz: desliga tudo, desaparece. Porque enfrentar a vergonha social, a comparação ou mesmo o silêncio é mais difícil do que parece. Mas uma coisa importante a partilhar é que eu não estou sozinha nesta vontade de desaparecer. Aliás, eu acho que todos um bocadinho achamos que é uma experiência pessoal. No entanto, todos tivemos sempre alguma ideia dessas. O chamado ghosting, sair de grupos, deixar mensagens por responder, todos nós já sentimos isso. E muitas vezes eu sinto vergonha, sinto que estou a ser preguiçosa, ou que estou a ser dramática, ou não devia estar a sentir isto, as outras pessoas não sentem. Mas eu tenho que me lembrar que isto é o nosso cérebro a proteger-nos. É um mecanismo de defesa natural, que é desligarmos do mundo se ele está a ser muito barulhento, se ele está-nos a criar uma certa ansiedade. E validar estes sentimentos não quer dizer que eu vou usar isso como desculpa para me desligar e para me fechar e desaparecer. Não, de todo. É apenas uma forma de que eu agora ganhei para reconhecer estes sentimentos. E eu quase que já posso dizer para mim própria, como diria um amigo: eu sei que estás-te a sentir sobrecarregado e faz todo o sentido estás-te a sentir assim. Mas... E depois vem o mas. Mas eu agora, como estou a tentar cultivar esta compaixão para mim própria, eu não posso deixar que estes sentimentos façam com que eu tome uma decisão tão dramática. E desde dia 31 de janeiro que eu disse a mim própria que queria gravar um vídeo por semana e publicar neste canal. Por isso desaparecer já nem faz parte da pessoa que eu quero ser. Esta sensação de que eu quero desaparecer, não quero que ninguém me veja para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, já não se alinha com a pessoa que eu quero ser este ano. E sei que se desaparecesse agora, ia-me arrepender muito mais do que estar a fazer este esforço de gravar e de estar presente aqui agora. Às vezes não me apetece, mas é isto que eu quero ser. Eu quero estar presente quando estou mais em baixo, quando estou a gostar mais da minha vida. É estar presente e não só desaparecer porque é o mais fácil. Mas pronto, agora vamos para casa trabalhar e mais logo volto a falar com vocês sobre este meu pensamento. Eu estava aqui sentada ao computador a trabalhar e tive uma ideia de uma metáfora visual perfeita para este vídeo. Imagina que tens dezenas de abas abertas no teu computador e cada aba representa uma preocupação, uma responsabilidade, uma emoção. E em vez de fechares uma a uma, tu clicas no X e apagas todas de uma vez. Isso é basicamente o que o cérebro faz connosco. Ele, para se proteger, desliga tudo de uma vez, mesmo que seja temporariamente. E é por isso que nós às vezes queremos desaparecer e desaparecemos durante uma semana. Ou, por exemplo, como eu, que no ano passado desapareceu durante 7 meses.
Se tu sentes que estás neste ciclo, tal como eu acho que o que nós temos que fazer é tentar ir fechando uma aba de cada vez. Tratar de um problema ou de uma preocupação uma de cada vez, em vez de chegar a este ponto de querer desaparecer e apagar tudo de uma vez. E acho que é isso que eu ultimamente tenho feito. Tenho pegado num pequeno problema e vou tratar deste. E num pensamento e vou pensar nisto. Fazer um de cada vez e também não deixar que eu própria abra novas abas sem ter fechado algumas que já estavam abertas. Eu acabei agora de trabalhar e fiquei a perceber que também trabalhar com redes sociais e para diferentes plataformas, para diferentes pessoas, ainda me provoca mais esta vontade de querer desaparecer digitalmente, porque chega a ser um bocadinho cansativo. Mas depois, quando eu estou a criar, por exemplo, vídeos para mim própria, o processo todo de gravar, de editar e de publicar, eu adoro. E só depois, ao pensar nas pessoas que poderão ver o vídeo, é que me dá essa vontade de não fazer mais, de desaparecer. Porque sei que há certas pessoas que eu gostava que não me vissem agora. Deixem esta fase da Inês desaparecer das vossas vidas. Mas se eu estou na internet, eu não posso proibir ninguém de ver, de não fazer parte de vidas de certas pessoas. E é aí que surgem estas questões, porque qual é a razão de eu querer desaparecer para certas pessoas e para outras não importar? Eu acho que tem muito a ver com o valor que eu vejo em mim própria, ou seja, a falta de valor que eu vejo em mim própria, e não quero mostrar essa falta de valor às pessoas que eu quero impressionar. Então às vezes eu prefiro estar escondida e depois só aparecer quando encontrei de novo esse valor, quando eu estou mais confiante, quando eu estou a ganhar mais na vida, o que não faz qualquer sentido. Mas para fazer uma pausa no meu trabalho, eu saí de casa e vim aqui a um parque novo que eu nunca tinha vindo e que é bem bonito. A diferença desta vez é que decidi não fugir. Não é que me apeteça estar aqui. É que aprendi que a versão de mim que foge nunca encontra paz. Só adia o inevitável. Agora quero falar com vocês como é que eu lido com isto. E a primeira coisa que temos que falar que muda mesmo o jogo é pequenas rotinas diárias. Coisas simples, quase imperceptíveis, que me trazem para o presente. Tomar um chá quente pela manhã, fazer o meu journaling, fazer uma caminhada com os cães. Não estamos a falar de mudanças radicais. São pequenas coisas que vamos fazendo vários dias seguidos e isso vai se tornar uma rotina e faz-nos lembrar de que estamos aqui, estamos a cuidar de nós, estamos presentes. E essas rotinas, essas pequenas coisas que nós fazemos, vão começar a funcionar como tijolos para a nossa resiliência. Conforme vamos fazendo essas pequeninas coisas e estamos presentes para fazer aquilo, se todos os dias tu escreveres, se todos os dias fores tomar aquele café, se todos os dias fizeres aquela caminhada, os dias vão passando e tu percebes que tu afinal estás a ficar, não estás a desaparecer. Porque isto no fundo, e como tudo, não se trata de perfeição. É sobre presente, estares aqui, não desapareceres nem para ti nem para os outros. Outra coisa que eu aprendi, até foi com a minha patroa, é criar regras não negociáveis. Ou seja, são coisas que, aconteça o que aconteça, tu não vais falhar. Para mim, uma regra que eu tenho é publicar tudo o que eu crio, mesmo que esteja imperfeito. A verdade é que eu ultimamente não tenho tido muito tempo para investir nos meus vídeos, não tão perfeitos, mas eu prometi a mim mesma que ia publicar todas as semanas e tenho feito. E para ti pode ser qualquer coisa, responder a mensagens importantes, comprometer-te a ir ao ginásio, reservar tempo todos os dias para meditar, tu sabes aquilo que tem de ser não negociável. O ponto é, estas regras criam-te estratégia e segurança, mesmo quando tudo parece caótico cá dentro. E sem regras assim, não negociáveis, é muito fácil nós perdermos-nos pelos nossos pensamentos. E com elas, tu tens aqui algo que te podes segurar de que sim, eu estou a cuidar de mim, eu estou aqui. A presença não acontece num grande momento cinematográfico. Cada escolha pequena de ficar é um tijolo que constrói resiliência. Cada vez que resistimos àquilo que nos faria fugir, crescemos. Então, se tu te sentes com vontade de desaparecer, valida primeiro o que sentes. Depois, cria regras não negociáveis, hábitos que faças todos os dias que te ancorem para o presente. E depois procura apoio, vais ver que não és o único que se sente assim. E é um desafio enorme para mim estar aqui, presente, principalmente um ano seguido a publicar todas as semanas,
sinto-me bem corajosa e sinto-me confiante em mim mesma de que quando eu digo que vou fazer uma coisa e a faço, eu vou com a minha palavra até ao fim. E isso dá-me uma paz gigante cá dentro e eu espero mesmo que vocês também se sintam assim com o que quer que vocês definam para vocês no futuro. E queria partilhar com vocês aquela experiência que eu tive o ano passado de estar fora das redes sociais durante 7 meses. E como é que eu me senti? Bem, claro, quando nós estamos longe das redes sociais, eu não vou estar a comparar-me todos os dias, não vou estar com a pressão de ter que publicar, de ter que estar presente. E isso aí é quase como um intervalo da minha personalidade. Mas ao mesmo tempo, as redes sociais conectam-nos. E então eu senti-me um bocado desconectada, principalmente porque algumas pessoas já têm contacto comigo através das redes sociais. E então esses 7 meses, houve pessoas com quem eu não troquei uma palavra. E quando eu digo isto de que quero desaparecer, eu penso também muitas vezes se eu gostaria de desaparecer do YouTube. E claro que às vezes, como eu já disse, não me apetece estar aqui todas as semanas. No entanto, sinto que é diferente, porque o Instagram, o TikTok, é um conteúdo com o qual eu não me identifico. Eu acho que vai dirigir a minha criatividade para algumas plataformas que não faziam sentido para mim. Então agora ter YouTube, embora eu ainda não tenha o tempo suficiente para me dedicar a 100%, eu gosto muito de estar aqui presente e falar com vocês, e até acho que as pessoas que me seguem aqui no YouTube são completamente diferentes das pessoas do Instagram. E isso vê-se logo na forma como eu partilho as minhas emoções. No Instagram eu nunca estaria a falar disto. Nunca estaria a falar de que me sinto a amiga feia. Nunca ia falar de amizades e de certas coisas que estão a correr menos bem na minha vida. Nunca. E isso para dizer que desaparecer do Instagram fez-me muito bem e agora voltei e a minha relação é completamente diferente. Embora este vídeo seja para te fazer convencer que não precisas desaparecer, por que não fazes um intervalo nas redes sociais? Uma semana que seja, ou um fim de semana. Há pessoas que nem um fim de semana conseguem estar fora do Instagram ou do TikTok, mas acreditem que vai fazer tanta diferença na forma como vocês usam. Se estás a ver isto e sentes essa vontade de desaparecer, não estás sozinho. Não tenho tudo resolvido, mas hoje estou aqui e isso já é uma vitória. E tu? Qual é a tua forma de ficar quando tudo em ti quer fugir?